Olá pessoal, eu sou o Lucas Figueiredo e junto com o Gustavo Jerônimo a gente vai apresentar qual que foi o problema que a gente escolheu para a parte um do projeto de ciência de dados, avaliando datasets, né? E o que a gente escolheu foi das colisões que ocorreram na cidade de Nova York desde 2010 até atualmente, né? Então é um dataset que é atualizado constantemente, então tem valores bem recentes de 2023, né? Então, o único critério para esse valor e para esse dataset é se houve alguém ferido, morto, ou se houve pelo menos 10 mil dólares em danos, né, na colisão. E para fazer esse processo, né, então, a partir da biblioteca do Pandas, a gente fez a leitura do CSV, né, a partir de um link da URL desse banco de dados. E aqui deu tudo certo, a gente fez a leitura, transformou esse CSV em um data frame para ser manuseado pelo Pandas. Logo em seguida a gente vai entender melhor, né, o que tem dentro desse data frame. Então a gente consegue ver aqui que tem quase 2 milhões, né, de linhas, né, com valores de colisões, com informações de colisões. Há 29 colunas, né, com informações que caracterizam esses dados. Sendo elas aqui, a gente vai falar, temos a data da colisão, que está no formato de data, aqui em object, mas é data. É, horário da colisão, que está no formato de texto mesmo, o bairro, que está em texto, o código postal, que está em texto, a latitude e longitude, que são floats, né, para ter mais precisão na localização dos valores. A localização, que é o par, né, latitude e longitude juntos, então é um texto também. Aqui a gente tem o nome da rua, do cruzamento e o endereço completo da rua, todos em texto. A gente tem aqui o número de pessoas, pedestres, ciclistas e motoristas, tanto machucados quanto mortos, todos aqui como contadores, né? Contadores de casos. A gente tem aqui as contribuições e os tipos de até 5 veículos que participaram, né, de alguma forma da colisão. E também o ID da colisão aqui no formato de inteiro, né, para diferenciar cada linha. Logo em seguida a gente vai para a parte de mostrar as 5 primeiras linhas, né, que é o head do data frame. Então aqui já dá para perceber que tem valores nulos, né, valores que não interessam, né, que faltantes, né, do data frame. Então isso é algo que a gente vai tratar logo em seguida. Aqui só para ter certeza a gente checa o shape 0, né, do data frame. Então a gente tem o valor exato que tem ali em cima de entradas no formato de linhas. E agora a gente passa para a parte de limpeza de dados, né? Então, o primeiro passo para visualizar foi, aqui no Head já deu para visualizar, né? Mas uma forma mais prática, né, de ver isso é contar quantos valores nulos existem, né, no total. Então, a gente chegou aqui à quantidade de quase 1,7 milhão de valores nulos. E para visualizar melhor isso, a gente fez o print, né, por coluna, né? Então, aqui tem os valores nulos para cada coluna, valores faltantes, né, no caso. Então, isso aqui já vai servir, inclusive, para a gente fazer uma análise posterior, né, sobre esse data frame. E para substituir esses valores faltantes, a gente fez um critério bem simples, né? Então, no information para os que são object e zero para os que são valores numéricos, né, que não são object. E esse zero poderia ser -1, mas a gente optou pelo zero de início, né? Talvez a gente troque no futuro, se for necessário, né? Nas futuras avaliações desse dataset. E logo em seguida disso, a gente percebe que não há mais valores nulos, né, nas colunas. E a gente parte para próximas questões com o Gustavo. Bom, para essa parte final aqui eu vou falar dos gráficos que a gente teve. A gente fez o uso do gráfico Plotspot para fazer a exibição da Matplotlib. E a gente fez a exibição de todas as colunas do nosso data frame, né? O Boxplot dá uma boa visibilidade para a gente da distribuição dos nossos dados e a gente consegue ver também os outliers dos nossos dados. Então é interessante nesse caso, né? Como por exemplo aqui na latitude e longitude a gente consegue ver que a gente poderia ter de conclusão a localização, né? Dado um certo espaço, a gente conseguir ver onde mais ocorreram aqueles acidentes, né? Isso aqui pode indicar, enfim, várias coisas, né? Como por exemplo a quantidade de usuários naquela região, ou sinalizações, clima que interfere em algo, né? Então, enfim, várias variáveis aí que podem ser analisadas. A comparação de pessoas machucadas e pessoas que vieram óbito, a gente vê que é bem menor também. Os casos ocorrem, os dois são bem baixos, né, em proporção aos dados, mas em relação aos outliers, a gente consegue ver que as pessoas machucadas aqui são mais recorrentes, né? E também em comparação a pedestres aqui,
ciclistas e os motoristas, a gente consegue ver que os motoristas eles acabam se envolvendo mais nos acidentes, né? Claro, por eles estarem sempre dirigindo, né? Mas também mostra que os acidentes provavelmente ocorrem mais entre os carros e também sozinhos, né? O próprio carro. E aí, no caso, não envolvendo tanto caso de atropelamento, né? Dos ciclistas e pedestres. E aí a gente pode ter uma noção disso dos outliers, né? Ver que eles estão um pouco envolvidos nesses cenários. E no final temos algumas informações, né, que a gente poderia obter dessa base escolhida, essa base de dados, como qual tipo de veículo está mais presente, né, ou até a quantidade de veículos envolvidos, né, nos acidentes. São indicadores que a gente pode tirar. É isso aí, muito obrigado.